Olá pessoal, aqui é a terapeuta doutora Tatiana Gebrael e hoje eu estou aqui com a médica oftalmologista doutora Rosana Gentil. Obrigada. Obrigada a você, obrigada. Tatiana, pelo convite. Imagina. Agradeço de estar podendo compartilhar com todos vocês esses novos saberes, né? Nossa, e é muito legal porque a Rosana tem uma agenda apertada e eu sei que ela cedeu gentilmente esse tempo aqui pra gente, para passar todo o conhecimento que ela tem, que eu sei que ela tem, e a gente convive já há alguns anos, né, Rosana? E é muito importante e é muito bom trazer ela aqui para vocês, para passar esse conhecimento, essa nova forma de olhar, um novo olhar para a oftalmologia, para a medicina, enfim. E Rosana, ela trabalha com a antroposofia ampliada, a medicina ampliada pela antroposofia. Então eu queria começar a gente falando sobre o que é antroposofia, sobre o que aborda a medicina antroposófica, enfim, explicar para todo mundo, para quem não sabe, para quem já sabe também se aprofundar no assunto, né? Ok, então vamos lá. A antroposofia, ela é uma ciência espiritual, ela foi fundada e elaborada pelo Rudolf Steiner, que é um suíço-alemão no início do século XX, vamos dizer assim, final do século XIX, começo do século XX. E ela, como uma ciência, ela se fundamenta principalmente na observação e nos fenômenos. A antroposofia, ela permeia várias áreas de conhecimento. Então, ela permeia a agronomia, permeia a pedagogia, que é a pedagogia Waldorf, né, das escolas Waldorf. A medicina antroposófica é permeada por essa ciência espiritual também. E como toda ciência, ela não anula a nossa ciência moderna. Ela sim agrega à nossa ciência moderna, à nossa ciência contemporânea, os conhecimentos dessa nova maneira de abordagem fenomenológica. Bem, a medicina antroposófica, então, ela tem os conceitos dentro dessas noções básicas da antroposofia. E a medicina antroposófica, ela não descaracteriza ou ela não desconsidera a medicina tradicional. Pelo contrário, ela amplia a maneira como a gente pode abordar o paciente e a entidade humana. Então, a medicina antroposófica, ela tem vários aspectos de abordar, principalmente na questão da anamnese. Quando o paciente chega até um terapeuta ou até um médico antroposófico, nós temos um leque de opções de abordagem, tanto da anamnese como da terapêutica. Sim. Em relação à anamnese, nós podemos ter alguns aspectos básicos. Então, nós podemos avaliar o paciente pela sua biografia. O que seria isto? A mudança de intenção do desenvolvimento humano a cada 7 anos. 0 aos 7, 7 14, 14 21 e assim sucessivamente. Então, nós olhamos aquele paciente, que fase que ele está. Nós podemos olhar o paciente pelo seu temperamento, que isso já vem da época dos gregos, né? Se ele é um melancólico, um fleumático, um sanguíneo, um colérico, e como isso atua nas diversas maneiras de ele se apresentar a doença. Nós podemos também olhar o paciente por um aspecto muito importante da antroposofia, que é pela trimembração. O Steiner, ele elaborou um conceito de que a entidade humana, ela é trimembrada. E o que é a trimembração? Na nossa cabeça, nós temos o nosso sistema neurosensorial, onde nós temos a consciência, a percepção do mundo. E como todo órgão neurosensorial, ele tem que ser frio e claro, translúcido. Vocês já devem ter ouvido falar, não pense com a cabeça quente. Não é verdade? Porque senão você... Esfria a cabeça. Esfria a cabeça. Ele tem que ser frio, ele tem que ser claro, para que o que vem do mundo tenha transparência. É importante salientar que o olho está neste polo neurosensorial. Então, o olho, os órgãos sensoriais e o olho, né, como um dos seus representantes, ele precisa ter transparência, clareza e precisa estar frio também. O olho é um órgão frio, ok? E aqui a gente elabora o quê? O pensamento, a percepção do mundo. Sim.
partir do momento que a gente vai mais para baixo, saindo da cabeça e vamos para a região torácica, aqui nós temos 2 órgãos importantes, o coração e o pulmão. Aqui nós já temos um movimento de expansão e contração, que nos dá o ritmo. Os nossos órgãos neste sistema que se chama sistema rítmico, ele que dá as nossas polaridades, ele junta a nossa polaridade do pensamento e aqui a nossa polaridade do sentimento. Então tudo que nós elaboramos aqui do pensar, aqui nós sentimos. E a partir do momento que nós pensamos e sentimos, nós vamos querer agir, ter um movimento de querer ir ao encontro do que a gente pensa, do que a gente sente. Isso é feito mais na região abaixo do diafragma, que é aquele músculo que impulsiona a cavidade torácica, onde estão os aparelhos geniturinário, o muscular, o esquelético, é que faz você ir para o mundo, é o querer. Né? E aqui esses órgãos são mais quentes, eles têm um movimento. A cabeça não, tudo que está aqui dentro é estático. Agora aqui embaixo, o órgão reprodutor tem um movimento, nossos movimentos, os membros superiores e inferiores, ele tem um movimento. Então, ele motiva a vontade, o querer. Steiner fala que muito das doenças ou das disfunções orgânicas ou das disfunções patológicas acontecem por uma disfunção na maneira como a gente elabora o pensamento, o sentimento e a vontade ou querer. Tem pessoas que ficam muito presas no polo sensorial. Pensam e não conseguem agir, vir aqui para baixo, para os membros inferiores. Não coloca em prática, né? Isso, pensa, exatamente. Mas não coloca em prática. Outras pessoas, elas agem de uma maneira intensiva ou impulsiva, sem elaborar um sentimento ou um pensamento a respeito disso. Então, quando um paciente nos procura, nós vamos olhar essa trimembração, como está essa harmonia, ou, na maioria das vezes, como está a desarmonia. É importante lembrar que os olhos, o sentido da visão está no polo neurosensorial. Então, muitas das patologias, ou as pessoas que têm patologias oculares, a princípio, são pessoas que estimulam muito o órgão sem pensamento. E muitas vezes não vão para o movimento e para a ação. Eu vejo muito isso. Quando a gente conversa, a gente vai de uma forma relacionando, né, a antroposofia com tudo que a gente vive com os nossos pacientes. E eu também, é uma percepção minha também no consultório, em contraponto, né, com a sua prática, e a gente vai compartilhando prática, exatamente o excesso de pensar, o excesso de estímulo e o pouco agir. E o pouco colocar em prática, né? Isso é muito interessante. E a medicina antroposófica, ao meu ver, ela enxerga o indivíduo como um todo. Sim. Isso é muito bonito. E eu queria que você falasse um pouquinho desse olhar como um todo, enfim, partindo da anamnese, enfim. Então, a partir do momento que um paciente chega, por exemplo, a mim, eu tenho uma especialidade médica, eu sou oftalmologista, mas eu abordo a integralidade humana através dos olhos. Então, o paciente que chega até a mim, consequentemente, eu vou estar trabalhando com ele nós convidamos o paciente a ser um elemento proativo, não passivo do seu tratamento não, mas participativo e entender toda essa complexidade da biografia, da idade que está, do temperamento, da trimembração. Então, como que isso está elaborado dentro dele, ele se apropriar, se apoderar do seu processo e ser participativo. E a partir de então, nós muitas vezes, alguns pacientes chegam a mim e eu não trato num primeiro momento uma questão meramente oftalmológica. Eu tento harmonizar esses elementos de esse contraponto do pensar, do sentir e do querer. Uma coisa interessante que vocês devem observar, e nós como seres humanos, 80% das informações do mundo vem atualmente através do sentido da visão. Então é um sentido que é extremamente depauperado por questões externas, por questões da mídia, né, dos nossos queridos auxiliares tecnológicos, mas que são bons, os nossos laptops, os nossos iPads, nossos telefones celulares, e nós temos uma grande solicitação. E isto
estimula o quê? O nosso arcabouço neurosensorial. Então a gente só estimula esta parte do organismo. E o sentimento e o querer, a vontade, ficam a segundo plano. Então é importante aquelas pessoas que estejam atentas à questão dos seus olhos, saberem que eles precisam desestressar essa parte neurosensorial e promover o sentir, coisas que trabalham o sentir, pintura, música, dança, jogos, vôlei, trabalha essa região, tudo que é trabalho aparelho neurorespiratório, teatro, e o movimento, caminhada, exercícios, a dança também. Então é importante que haja esse movimento, né? Desde que você tenha uma liberação, se você tiver uma doença aguda no olho, você tem que ter uma liberação no médico, enfim, mas dentro de um processo tranquilo e crônico, você pode sim e deve trabalhar essas outras questões, que é o sentir e o querer também. Muito, muito importante, né? É realmente um outro olhar para o ser humano, para o paciente, não só como paciente, mas como ativo, e isso faz com total diferença quando realmente a pessoa se apropria do seu processo, ela entende muito melhor o que acontece com ela e ela pode te dar muitas respostas, porque uma coisa que às vezes acontece, as pessoas se distanciam tanto do corpo que eles não conseguem te responder o que eles sentem. Como você enxerga? Não sei. O que você sentiu fazendo isso? Não sei. Então, quando você passa para eles, olha, você não é paciente, você é ativo, aumenta até as respostas para o nosso trabalho. Isso. Nos ajuda a ajudar, né? E é muito interessante essa troca. E aí a gente começou a conversar, eu e a Rosana disse, nossa, então, antroposofia e self-healing estão ali, né, no mesmo plano, né? E eu vou fazer até agora uma correspondência, vamos ver se eu consigo ser clara para vocês, né? E fazer a correspondência e aonde que o self-healing e a metodologia do self-healing, essa abordagem terapêutica, ela se toca, ou ela é tocada pela medicina antroposófica. Então, nós vamos imaginar, então, que vocês já sabem que na cabeça eu elaboro o pensamento, aqui tudo é imóvel, que no tórax o sentimento, e aqui tem um ritmo, um movimento, contraio, expando, expando. E aqui embaixo, o movimento das pernas já não tem tanto ritmo, mas você tem controle total. Se nós pegarmos essa imagem e colocarmos o olho nessa imagem, nós podemos trimembrar o olho também. Como trimembrar? Sim, nós podemos também no olho reconhecer um polo que é neurosensorial, que é o polo do pensamento. Um polo rítmico, que é um polo do expandir e contrair, que tem um ritmo. E o polo metabólico motor, que é o do querer, de ir atrás. Então, se nós considerarmos a parte de trás do olho, onde está a nossa retina e o nosso nervo óptico, que estão diretamente ligados com o nosso sistema nervoso central, nós podemos considerar essas estruturas como o nosso polo pensante do olho, o nosso polo neurosensorial do olho. Nosso polo frio seria? Frio, nosso polo frio, mais nervo frio do olho. Enfim. A retina e tudo aquilo que está fazendo parte, o quiasma óptico e tudo que vai até o cérebro. Uhum. Então, essa parte do olho que vai até o cérebro é a parte do nosso sistema neurosensorial do olho. E agora, e a parte no nosso sistema rítmico do olho? Tatiana já falou, através do método self-healing, de alguns movimentos, já falou da questão do movimento da pupila, do movimento do cristalino. A pupila e o cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, a pupila ela abre e fecha, o cristalino ele contrai, expande. Então a gente pode fazer uma correlação, imagem, de que este polo é o polo do sentir. Vocês já devem ter ouvido falar, quando eu vejo alguma coisa que me assusta, quando eu passo um susto, o que acontece? Minha pupila dilata. Então, a expressão do nosso sentimento está nos olhos. Os olhos, como dizia William Shakespeare, é a nossa janela da alma.
É a nossa maior expressão e impressão também. E através do movimento da pupila e do cristalino, como você se fecha para o mundo ou se abre para o mundo, está muito relacionado com sentir. Então, a sua expressão em relação ao mundo, estou feliz, estou alegre, você manifesta uma pupila mais aberta. Se eu estou triste, deprimida, sua pupila fica mais fechada. Nós encontramos, isso é natural. Então, esta região então, do cristalino e da pupila pode ter uma correspondência com o nosso polo rítmico. E os nossos órgãos, nossas partes mais externas do olho, então os nossos músculos oculares, que fazem o movimento para cima, para baixo, a pálpebra que eu abro e fecho, aqui eu coloco o nosso querer. Eu quero olhar, então eu fixo, olho o movimento para a minha direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então aqui está o exercício do nosso querer. E a parte quente seria e a do parte movimento, mais da quente musculatura. Do movimento. Exatamente. Então, se você for pensar que o Self-Healing, um método desenvolvido por Meir Schneider, e a Tatiana, como a terapeuta e professora, ela ensina e nos apropria disto, você vai estar desenvolvendo o contraponto, por exemplo, do aquecimento dos olhos, da irrigação dos olhos, do descansar e relaxar os olhos para fazer o contraponto do neurosensorial que está extremamente estressado, que é a nossa retina, que é o nosso nervo óptico. Esse é um dos exemplos. Existem vários. Se nós pegarmos cada exercício preconizado por Meir Schneider, nós podemos fazer um contraponto, sim. Talvez teríamos 2 horas de aula a mais. Talvez para um outro momento a gente possa compartilhar isso até para vocês entenderem. Mas a gente pode fazer para que vocês tenham sentido. Poxa, por que eu fecho os olhos para fazer o palme? Que sentido isso tem? Bom, existe o sentido até do próprio acolhimento das mãos em você mesmo, primeira coisa, né? Da temperatura das suas mãos. O olho, ele é um órgão sensorial externo, ele fica em contato com a temperatura de fora, que muitas vezes pode ser uma temperatura não agradável, ar-condicionado, tudo. E quando a gente aquece, vocês devem sentir o calor de alguém que te abraça, da mãe ao filho, do pai ao irmão, enfim. Como é gostoso sentir o calor. E quando nós nos envolvemos com o calor, nós aquecemos os nossos olhos, nos trazemos conforto. Além da própria irradiação das mãos, que muitos de vocês podem saber a respeito disso. Só que existe uma explicação científica também para isso. É muito legal, gente. É muito rico, porque a gente fala muito dos exercícios, a gente fala do efeito dos exercícios, mas pouco é falado da explicação científica, do sentido que realmente isso tem, quais as estruturas, o que acontece. E com a doutora Rosana aqui, uma médica oftalmologista, dizendo isso pra gente, a gente consegue visualizar melhor o exercício, se apropriar melhor dele, e isso potencializa muito os resultados. Então, tanto para você que já pratica, quanto para você que ainda não começou, são informações vamos aí. Exatamente. Então, estamos aqui com a doutora Rosana, incentivando, né, a prática dos exercícios, e não só isso, explicando como eles funcionam, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o palme. Então, o que acontece? Então, quando você faz o palme, dentro de uma posição relaxada, não tensionada, como a Tatiana já explicou, o apoio das mãos, tudo direitinho, com os olhos fechados. Então, além da irradiação que você está fazendo das suas mãos, o calor das suas mãos, você está impedindo a entrada de luz nos seus olhos. Tatiana já colocou, eu acredito que nas primeiras aulas dela para vocês, sobre o microtempo, os microsegundos que você fica fechando os olhos. E isso, quando você faz isso, você desestressa o seu olhar, você para de congelar o seu olhar. Porque muitas vezes a gente tem uma visão congelada. Quando você está no computador ou no seu iPad, você fica com uma visão congelada. Quando você faz isso, você desestressa, você descongela o seu olhar que está naquele determinado foco. Fazendo isso, além disso, você vai fazer o quê? Você vai estar fechando os olhos, espalhando a sua lágrima, que é
quente, que ela também envolve e é aquecida, que é uma coisa que normalmente nos dias de hoje a gente não pisca adequadamente por várias questões. Né? Uma da questão é a nossa atenção simplesmente naquilo que nos leva para fora, o nosso vídeo, o nosso computador, e nós esquecemos de piscar. Então, quando você faz o palming, você está envolvendo aquele líquido sagrado o teu olho, que é a lágrima, ok? E que ela é liberada pelo sistema nervoso também, né? Ela tem uma formação pelo sistema nervoso. Então, se você fecha os olhos, está tranquila e você consegue também trabalhar a elaboração dessa lágrima. Bom, veja quantas coisas eu já falei sobre o palming. Outra coisa, quando você fecha os olhos, você impede a entrada de luz. Para que possamos entrar em contato com o mundo, é importante que a luz entre a nós. A luz da vida, a luz do sol, é importante que ela chegue até nós e chegue até os nossos olhos através de todas as estruturas oculares e até o nosso sistema nervoso. A luz é vital à nossa humanidade. Pela luz, nós regulamos o nosso sistema neurosensorial. Então, é importante vocês saberem que os olhos não têm unicamente a faculdade de ver. Não é a única função dos olhos é enxergar. A função dos olhos é captar a luz externa, a luz do sol, para uma parte do cérebro, que não é onde é o sistema da visão, que é o diencéfalo, onde lá nós temos outras estruturas, elementos importantes que nós temos lá. A nossa glândula pineal, o hipotálamo, o nosso sistema límbico, o nosso terceiro ventrículo e o quiasma óptico, que é a parte do olho, e a nossa hipófise. Então, são glândulas que regem o controle emocional, neuronal e endócrino. Então, vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas que se privam da entrada de luz no olho, aquelas pessoas que trabalham com o ciclo circadiano alterado, trabalham de noite, dormem de dia e mudam essa questão da entrada de luz, podem ter alterações hormonais. E isto existem trabalhos científicos, sim, que se apropriam e fundamentam isto. Então, quando você faz o palming, no momento onde você está no seu dia a dia, aquele estresse, trabalhando no computador, então você impede a entrada de luz, que é importante, mas é importante também nós darmos esse tempo ao nosso olho. Porque quando nós damos tempo ao olho, a luz ela não entra. E para que a gente enxergue, a luz precisa degradar uma substância, um fotopigmento que chama as opsinas, que estão dentro da retina. Então, para que a gente possa enxergar, a luz ela entra e ela estimula dentro dos cones e dos bastonetes, que são estruturas que a doutora Tatiana também já falou, e essas estruturas elas são estimuladas e a luz, o estímulo luminoso é transformado em estímulo elétrico. Só que para que este processo aconteça, uma substância é degradada, que são as opsinas. E como que a gente cria opsinas dentro de nós? Simplesmente através da não entrada de luz. Então, quando nós dormimos à noite, a gente aumenta o nosso estoque de opsinas. E quando nós acordamos, nós degradamos as opsinas. Só que às vezes nós não temos tanto carinho com os nossos olhos. A gente coloca eles extremamente em situações que podem depauperá-lo. Ficamos olhando horas na frente do computador e fazendo estímulos visuais muito grandes. Então é importante que você faça isso para que de tempo em tempo você crie essa recarga, né? Essa recarga. Exatamente. É uma recarga de energia, de proteínas ali. Exatamente. E além disto, veja só que interessante, isso é o aspecto do olho. Quando nós fechamos também os olhos, nós somos seres da natureza, somos elos com a natureza. E nada do que, como elos da natureza, sigamos os ciclos da natureza. Quando está no inverno, nós ficamos mais introspectivos, no verão nós somos mais extrovertidos,
À noite vamos dormir. Quando tem a luz, nós saímos para o mundo. E o que faz este estímulo acontecer? Através da entrada ou diminuição da luz. Então, quando começa o lusco-fusco no final do dia, e a diminuição da luz dentro dos olhos, o sistema nervoso recebe uma mensagem: a luz está diminuindo. Acontecendo isso, nós começamos a aumentar a produção de uma substância que é produzida pela glândula pineal, que é essa estrutura aqui no centro da cabeça, na qual o quiasma óptico, que é uma parte do olho, chega até ela, começa a produzir a melatonina. A melatonina é um hormônio anti-estresse. Ele é antioxidante. Ele é um elemento que é liberado nos processos meditativos. Quando você faz um exercício meditativo, você libera a melatonina. E a melatonina, ela tem várias ações. E uma das ações é do equilíbrio interno no nosso organismo, do nosso relaxamento, da nossa introspecção. Então, é importante que essa melatonina esteja adequada, tanto que Tatiana já deve ter falado que quando dormimos, devemos dormir no escuro. Sim, sim, cobrir todas e qualquer luzinha. Né? Aquela luzinha do nosso celular do lado, do nosso rádio relógio. Da televisão, aquela vermelhinha. Né? É importante que estejamos sobre a obscuridade, para que essa melatonina venha com toda a sua carga e nos renove em todos os sentidos. A nossa vitalidade, desestresse o nosso sistema neurosensorial, porque a melatonina, ela faz isso. Ela faz o contraponto da vigília. Sim. Então, ao contrário, quando no final da noite começa a entrar a claridade, a melatonina começa a diminuir e aumentar os hormônios produzidos pela suprarrenal, que são os hormônios derivados dos adrenocorticosteroides. São os hormônios que me levam para o mundo. Eu tenho que agir, eu tenho que acordar, eu tenho que levantar, tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que preparar a energia, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que enfrentar o trânsito, eu tenho que estar com a musculatura tonificada, não mais relaxada, tonificada. Quem faz isso são os hormônios derivados dos corticosteroides, que a suprarrenal ela é estimulada através desse conduto neuroendócrino pela entrada da luz no início da manhã. Então vejam vocês quanta coisa que um palme, eu vou tampar o olho porque vou tampar. Não, o quanto que você se apoderando todo esse processo, você pode participativamente melhorar a qualidade desse palme, não? E ainda tem mais uma coisa que eu lembrei que a gente estava conversando um outro dia sobre o fenômeno de Bell. E isso é muito legal de vocês saberem, porque eu quero que você explicasse, lógico, com os termos técnicos, mas isso acontece. E quantos minutos que a gente precisa fazer o palming para isso acontecer? Sim, fala um pouquinho para eles. Sim, então, o fenômeno de Bell ele acontece quando nós ocluímos a nossa pálpebra. E o que é o fenômeno de Bell? É um fenômeno natural que a maioria da população tem normalmente uns 5% da população pode não ter naturalmente o fenômeno do Bell. E o que é? É quando nós fechamos os olhos e poucos segundos depois, o globo ocular, ele eleva, então ele não fica, quando eu estou olhando para vocês aqui, vocês estão olhando o meu globo ocular, então minha pupila, minha córnea. Quando eu fecho os meus olhos, o meu globo ocular ele se eleva. É como se ele estivesse querendo ficar mais no escurinho mesmo. E é isto. Interessante, né? Tanto que tem algumas pessoas que sofreram traumatismos ou acidentes, ou que têm lesões secundárias, algumas patologias externas do olho que não conseguem ocluir a pálpebra adequadamente. E aí, por algum determinado motivo, o globo ocular ele pode ficar um pouco exposto. Se ele tiver um fenômeno de Bell adequado, aquele globo ocular eleva e a gente não vê aquele pretinho do olho, a gente vê o branquinho que é natural. É por isso que quando a pessoa está dormindo, se a gente abre o olho, a gente não vê, a gente vê um olho branco, né? Mas se assusta, não, Exato. É isso mesmo, isso é o natural. O antinatural, que algumas pessoas têm da população em geral,
ver o preto. E aí você tem que ter mais cuidado com essa Ver o globo ocular, né? O pretinho do globo ocular. Que é da pupila, a cor da íris, né? A cor, você olha o globo. Então, são pessoas que a gente precisa tomar um certo cuidado. Aquelas pessoas que não dormem totalmente com os olhos cerrados. Então, você está querendo dizer o seguinte, quando a gente faz o palme, a gente aumenta a produção da melatonina, a gente aumenta essa sensação, esse conforto para os olhos, esse carinho, esse aconchego não só para os olhos em si, mas para todo o sistema nervoso, para todo o sistema visual. Além do que, a gente faz o fenômeno de Bell, que é uma coisa que a gente só faz dormindo. Isso. Mas então, quando a gente faz o palming durante o dia, a gente dá a oportunidade dos olhos descansarem dessa forma. Isso. Além da noite. Então, quantas vantagens do relaxamento, não só do relaxamento, mas também da energização, né? Enfim, para acolher esse olho, para possibilitar com que ele tenha melhor visão depois, né? E outra coisa, só aprimorando, também aumenta o estoque das opsinas. Isso, também. E ainda, além de tudo isso, que legal, né? Nossa, muito legal, a gente destrinchou um pouquinho o palme. E eu queria que a gente falasse do sol agora. Porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Olha, o sol queima, o sol faz mal, se eu ficar sem óculos de sol vai queimar minha retina, o que acontece com a mácula, sol causa catarata, enfim. Criou-se uma cultura um pouco de medo exagerado do sol. Nossa cultura moderna é a geração do medo, né? Infelizmente. Infelizmente. A gente conversa, a gente tem essa... A gente bate nesse assunto mesmo, que lógico que não há exagero que seja bom, né? Nem 8, nem 80. Lógico que aqui a gente não vai falar para você se expor ao sol da meia-dia às 2, ininterruptamente, e ficar olhando direto para o sol. Fora isso, o sol faz mal para os olhos, Rô? O que eu acabei de falar para vocês, da importância da entrada da luz. E o sol é a nossa luz, é o nosso ser gerador do nosso sistema de vida. Então é importante a entrada deles dentro dos nossos olhos e nosso sistema nervoso? Obviamente que sim, né? Então, como Tatiana estava falando, todos os radicalismos não são interessantes. E que a gente estava conversando aqui sobre a polaridade. Não tanto pensar, não tanto agir, mas o sentimento é que vai modular isto. Então, o caminho do meio é mais interessante. Claro que existem algumas situações e tem algumas pessoas que podem ter uma sensibilidade maior. Pessoas, por exemplo, que já tiveram uma síndrome do olho seco, um olho seco secundário por várias questões, que tem mais uma sensibilidade à luz, podem, em alguns momentos, se isso interfere na sua qualidade de vida ou na sua vida diária, pode usar o óculos escuro. Porém, deve também, sim, se colocar no sol. Vamos falar um pouquinho até do sunning, né? E da importância... Do ensolar, né? O exercício solar, o exercício sunning, isso. Então, vamos imaginar, então o sol, ele faz essa entrada. Então, ele também, quando a entrada da luz, degrada essa opsina. Então, a gente faz o contraponto da noite. Ok? Tudo bem. Mas o que é que controla? Nós temos uma estrutura dentro do nosso olho, que eu falei, que é a pupila e o cristalino, que é o complexo írido cristaliniano, que é a íris, a pupila e o cristalino, que faz esse movimento que dentro dessa imagem relacionada que eu falei com a trimembração, é o sistema rítmico do olho. É ele que faz, vamos dizer assim, controlar se eu quero ver mais ou quero ver menos, se eu posso ver mais ou se eu posso permitir a entrada de mais ou menos luz, né? Só que a gente precisa movimentá-lo, né? Em muitas situações nós congelamos esse movimento, né? Nós tendemos, sim, pela nossa idade, a tendência a termos mais doenças esclerosantes, né? As crianças, elas tendem a ter doenças mais inflamatórias. Você percebe, crianças no primeiro setênio, doenças de infância, ótimo, elas inflamam e em algum outro momento eu posso conversar que é importante a criança inflamar, porque a inflamação transforma a criança. Quando a criança inflama, tem uma doença inflamatória, ela se transforma. Vocês devem perceber, os pais, né, tiveram filhos, a criança tem um processo inflamatório, depois parece que ela faz um upgrade, ela fica acalmada, depois parece que ela faz um boom assim, que você fala, nossa, o que aconteceu? É importante isso.
Ao contrário, quando a gente vai para o adulto, e o adulto mais idoso, a gente tem mais essa tendência a ir para o polo mais esclerosante. E o olho, ele está dentro de um polo que é um polo mais esclerosante, que é o sistema neurosensorial, né? Então, nós temos que trabalhar essa questão da esclerose, da inflamação dentro do olho. E dos movimentos. E quem faz esse movimento é o nosso, dentro do nosso olho, o nosso cristalino, a íris e a nossa pupila. Então, quando nós entramos em contato com o sol, com os olhos fechados, fazendo aquele movimento, em alguns aspectos direcionados de algumas doenças, nós fazemos com que o olho e a pupila, né, vamos dizer assim, a pupila e a íris, ela abra e fecha. E abrindo e fechando, você vai movimentar músculos que aqui estão inseridos. E vocês sabem, se a gente não trabalha uma musculatura, ela atrofia. Sim. Ela se enrijece, ela perde um pouco da função dela, né? E vocês sabem o quê? O que acontece é aquela famosa nossa doença do braço curto, não é verdade? Por quê? A gente tende a um polo esclerosante do nosso cristalino, da nossa íris, da nossa pupila. Claro que existem outros aspectos, mas nós podemos trabalhar essa musculatura através de movimentos, dos exercícios que são feitos para perto. Eu, como já tendendo à presbiopia, ou já com presbiopia, eu me ajudei muito, particularmente com os exercícios para a visão de perto. E se vocês chegam no meu consultório, eu tenho meu óculos, ele tem um grau a menos do que eu preciso. Mas eu uso quando eu preciso de uma acurácia, de uma visão mais importante, alguns aspectos do meu exame. Apesar que nos meus equipamentos todos têm lente de aumento. Mas eu me permito, na maioria das vezes, olhar sem o óculos e trabalhar o piscar, trabalhar o desestressar da visão, não fazer parece que você está brigando, né, com o seu sistema visual. Trabalhando a piscar com tranquilidade, sem estressar essa área da face, você vai perceber que você começa a enxergar. Amigas minhas e oftalmologistas falam, Rosana, como você enxerga? Enxergo. Claro que eu enxergo melhor sem óculos de manhã do que de noite. Porque de noite eu estou mais estressada, como qualquer ser humano inserido na nossa sociedade moderna. Né? O lusco-fusco já não me permite, então talvez de noite eu tenha necessidade de usar mais os meus óculos de perto. Mas durante o dia, eu trabalho sim a minha musculatura e fico muito satisfeita com isso. Muito legal, né? Saber que você, como médico oftalmologista, pratica os exercícios, já obteve resultados com eles. Eu acho muito interessante você dizer isso. E você entrou num ponto polêmico também. O uso ou não da lente, o uso ou não dos óculos. O que você pensa sobre isso, Rô? Você deu uma dica, né? Você disse que usa a hora que você precisa, a hora que você não precisa não. E o que você recomenda? É lógico que existem variações, existem condições e condições, mas no geral, sobre o uso do óculos. Então, eu acho que tudo se baseia no bom senso. No bom senso. A medicina também se baseia no bom senso. E todas as terapias se baseiam no bom senso, na nossa clareza e na nossa lucidez. Então, e o bom senso diz o quê? Se em algum momento eu estou precisando de por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho importante amanhã e eu estou super estressada. Pelo fato de você estar estressado, provavelmente a sua visão já vai estar ruim. Diga-se de passagem. Sim. Então, aí você vai brigar, vou ficar sem óculos, vou brigar, você vai ficar mais irritada. Então, neste momento, usando o meu bom senso, eu vou colocar os óculos e vou fazer. Parando de tempo em tempo, fazendo palme, fazendo piscar, relaxando o meu olhar para longe e para perto. Quando eu não necessito disto, estou lendo um livro, por exemplo, um livro de prazer que vai me trazer. Por favor, fique sem os seus óculos e vai treinando essa imagem. Nós temos vários pacientes em comum que no começo chegaram a nós com bastante estresse, que achavam que não iam conseguir.
O Wilson, né? É verdade. O Wilson. Que tem um depoimento dele, né? Tem um depoimento dele no começo, site. E que agora exatamente. ele, né, me lembrei do Wilson, mas tem vários outros, e que enxergam isso, estão extremamente motivados. E você percebe que no primeiro momento você vai ficar irritada, como exercício. Se você fica 5 anos sem fazer ginástica, eu vou te colocar para você fazer 1 hora de academia, você vai, no dia seguinte, você não vai aguentar, você não vai querer, você vai desistir. Mas a persistência, e aí que é trabalhar à vontade. Existem alguns mecanismos dentro da visão antroposófica de a gente trabalhar esse elemento da vontade. Né? Através de medicações, de medicamentos, através de alguns exercícios, através da massagem rítmica, da euritmia, trabalhar à vontade. E o self-healing também trabalha à vontade, porque você precisa ter persistência. E a persistência é um caminho para atingir, conseguir à vontade, aquilo que você... Sim, isso é muito legal. E aí a gente já começa a entrar na história dos pacientes. E aí a gente vai começar a ficar um pouco mais específica, dar algumas dicas, mas que eles possam mesmo botar em prática. A gente falou bastante sobre o sunning, isso é muito legal, sobre a importância do sol, sobre a importância do palming, do relaxamento visual, do uso do óculos, do descanso. E agora eu queria que a gente começasse a moldar alguns dos segredos. E na verdade que não é segredo, né? Mas algumas estratégias que você usa, que eu uso, que definem o sucesso de uma terapia. Definem o sucesso, definem que aquela pessoa realmente consiga os resultados. O que na sua ideia, na sua prática você vê? Dica mesmo que eles podem colocar em prática ou uma história que você queira contar de alguém. A gente já falou um pouquinho do Wilson, depois a gente pode destrinchar um pouquinho mais a história dele ou de outras pessoas. Queria que você ficasse à vontade para dizer isso. Eu acho que a primeira coisa, eu acredito que eu faço, e com certeza a Tatiana também, porque nós temos muitas coisas em comum em termos de como nós abordamos nossos pacientes, é ouvi-los, primeira coisa, né? Ouvir o depoimento de cada um, porque todo tem uma história única. E dentro da sua história você vem com o impulso do querer se transformar, ou muitas vezes a falta desse impulso. E aí, nessa maneira de como você olha o seu paciente, como você escuta, faz a escuta, não só a escuta física, mas a escuta do coração em relação a ele. O que é que ele está precisando? É uma falta de um melhor estímulo? Ou ele está com muito estímulo? Ele precisa de um estímulo externo neste primeiro momento? Por quê? Então, a importância, por exemplo, da questão dos medicamentos, vou falar particularmente da antroposofia, nós temos alguns medicamentos que trabalham um pouco, e aí, claro, muito individualmente, e aí eu não vou poder me estender aqui porque é um compêndio, né, que eu não tenho, às vezes, talvez nem essa capacidade de, um tempo tão curto, falar, mas de estimular o querer à vontade, a persistência. Então, como eu falei, através de alguns medicamentos, como por exemplo os elementos derivados do ferro, eu trabalhar muito o seu fígado, trabalha a vitalidade, o fígado está muito relacionado com o sistema visual, a vesícula biliar. Então é importante a gente saber, pessoas que já tiraram a vesícula biliar têm dificuldade mais de trabalhar a questão da vontade, pelo ponto de vista antroposófico, sim. Então a gente tem que ir trabalhando, abordando isso, então no primeiro impulso, vendo, porque não adianta muitas vezes chegar o paciente a mim e eu falar e dar um monte de medicamento, disso, aquilo, se ele não tem um impulso. Então às vezes, unicamente no primeiro momento, eu trabalho o impulso, às vezes não só o impulso, no acolhimento que eu faço com o paciente, a maneira como eu escuto, como eu acolho, como eu vejo o ponto que ele está dentro da sua biografia, dentro da sua dinâmica familiar, da sua dinâmica social, de trabalho, como que ele pode, como nós podemos dentro de uma sequência, porque nós temos toda a rotina dos exercícios do self-healing, que às vezes falam, nossa, como que eu vou introduzir isso na minha rotina? Né? Como que eu vou no dia a dia fazer? Então, passo a passo, pouco cada dia, conquistar um pouco, e depois o outro pouco. Fazer tudo de uma vez. Conquista. Você vai ter o sabor da conquista e você se fortalece
fortalece a sua intenção de eu querer me transformar e fortalece a tua vontade de querer continuar. Exato. E a gente tem alguns pacientes comuns mesmo, em casos, a maioria dos casos de sucesso são pacientes nossos em comuns. Por conta dessa abordagem mais integral, esse acompanhamento, né? Uma coisa é muito importante, ouvir, porque a gente dá importância para a palavra dele, para o sentimento dele, porque ele pensa, porque ele acha, porque a intuição dele é muito maior do que a nossa, né? É uma coisa que eu falo, você sabe muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Isso é uma coisa muito legal. E eu vejo também nas medicações, porque quando você às vezes encaminha, você manda lá as medicações e tal. Então tem umas que a gente toma, tem alguns que passa atrás da orelha. Tem o escalda-pés, queria que você falasse um pouquinho. É muito interessante porque vai abraçando todos os aspectos, entende? A pessoa você faz os exercícios do self-healing, mas você tem um atendimento médico de qualidade. A gente pode falar de alimentação, se você quiser também. Você tem uma medicação, que é uma medicação que não tem efeitos colaterais, não tem contraindicação, né, no sentido em contraponto com algumas medicações alopáticas, que às vezes sim são necessárias. Sim, e nós lógico, a medicação alopata, nós associamos. Exatamente, e aí quando a gente associa esse outro tipo de medicação, eu queria que você falasse um pouquinho mais, explicar como é que funciona, porque as pessoas às vezes não sabem o que é medicação antroposófica. É diferente da homeopatia? Então, primeiro eu vou falar um pouco da terapêutica antroposófica, na qual os medicamentos estão dentro da terapêutica. Então, o medicamento, dentro da visão antroposófica, ele tem um efeito muito importante, que é a questão da intenção do médico, a intenção que ele coloca naquele medicamento. As medicações antroposóficas, elas são elaboradas de acordo com a imagem que nós fazemos, com isso que eu falei, mais ou menos isso que eu falei, na anamnese, com a comunicação, com a história de vida, com o temperamento. E essa imagem deste paciente, com a história, vamos dizer assim, com o doente em si, ele mesmo vai mostrando ao médico, de alguma maneira, qual o elemento, e nós trabalhamos com os elementos de origem vegetal, de origem mineral, alguns animais como as abelhas, o mel da abelha, por exemplo, nós trabalhamos elementos do próprio reino da natureza, da qual o homem faz parte, em harmonia. Claro, esses medicamentos, eles têm uma elaboração de extremamente qualidade. Nós temos farmácias aqui no Brasil e nas nossas referências, como eu falei, a antroposofia veio da região Suíça e Alemanha. Então, naquela região, França, Suíça e Alemanha, existem farmácias, né, e indústrias farmacêuticas que trabalham com esses medicamentos, e aqui no Brasil também nós temos, que tem toda uma elevação assim, cuidadosa em termos aos elementos, ao material elaborado, a colheita orgânica das ervas, o título cuidadoso, a intenção daquele que vai cuidar, que vai elaborar, porque um medicamento, se eu vou administrar a você, eu vou colocar a minha intenção como presente, né? Eu posso dar uma rosa para ela com uma intenção de prosperidade, e posso dar aquela rosa simplesmente sem intenção nenhuma. Ela pode perceber e aquilo pode ter um momento de transformação. O químico também, os elementos das substâncias medicamentosas têm isso também. Quando o médico ele elabora, ele coloca a intenção naquilo que ele quer perceber do paciente, na ajuda que ele pode colocar. E ele passa, de alguma maneira, e chama o paciente para trabalhar junto com essa intenção. Essa é uma maneira de trabalhar. E existem então, os elementos, então nós trabalhamos muito com os elementos, o ferro, o estanho, o ouro, a prata, o cobre, claro que não no seu elemento bruto, mas sutilizado, porque esses elementos também têm uma intenção. Os elementos minerais vêm com uma intenção para este nosso planeta.
E eles têm uma intenção, nós temos que perceber a intenção deles. Assim como os vegetais, cada planta, cada vibração, cada forma da planta, a maneira como ela apresenta, ela nos revela uma intenção. Nós temos que perceber aquela intenção e saber utilizar para aquele que nos procura. Então, é toda uma elaboração eu acredito que é uma arte. É uma arte do cuidado, a arte do olhar, do escutar e do elaborar. Junto a essa terapêutica medicamentosa, existem as terapias, por exemplo, as terapias externas, que são os banhos. Então, nós temos aqui na Clínica Tobias lugares onde nós fazemos banhos para as pessoas que necessitam, as terapias externas, porque aí nós trabalhamos a questão do aquecimento do corpo, do relaxamento do corpo, de algumas áreas, de acordo com tudo isso que nós conversamos aqui. Nós temos as aplicações externas de cataplasma, os escalda-pés. Escalda-pé, você prescreve como oftalmologista escalda-pé? Nossa, para enxaqueca oftálmica, que é uma dor absurda, prescrevo sim escalda-pé, junto com o acolhimento. O paciente precisa acolher o seu corpo. E tem todo o processo como escaldapé. Então, a medicina antroposófica, ela resgata um pouco da medicina natural. Sim. Né? E isso é muito interessante. E a gente chama o paciente para ele se acolher nisso também. Temos a massagem rítmica, a massagem com óleos. Então, os óleos derivados do rosmarino, da lavanda e outros, enfim, que as massagistas rítmicas fazem e trabalham essa polaridade de gente, dos pacientes que pensam demais ou não conseguem elaborar o aquecimento dos membros inferiores. Tem toda essa questão também. Tem a terapia artística através da modelagem, da pintura, do canto, né? Então, nós trabalhamos aqui todas essas questões multiprofissionais. Então, a abordagem do paciente antroposófico que nos procura não só é uma abordagem médica. Então, ele tem as terapeutas ocupacionais. No caso da Tatiana, ela segue a metodologia do self-healing, mas quem sabe algum dia ela também não vem fazer a medicina antroposófica e vem trabalhar, porque ela já está trabalhando com mais essa outra habilidade. Estão nas metas. Então, a gente tem metas, é uma meta minha, com certeza. Então, nós temos as massagistas rítmicas, as fonoaudiólogos que trabalham com canto, as artistas terapêuticas, enfim, várias outras áreas que associam ao acolhimento do paciente. E é muito legal, eu queria, para a gente finalizar um pouquinho das curiosidades, e eu sei que muita gente tem muitas curiosidades para perguntar para você. E podem me perguntar, viu? Isso, gente, se vocês tiverem algumas outras dúvidas que surgiram, mas que a gente não abordou nesse vídeo, envia. Provavelmente aqui embaixo vai ter uma área de comentários, você pode fazer as perguntas que você quiser, a gente responde, né? Isso mesmo. A oportunidade de ter contato com a doutora Rosana é única, né? Vocês estão começando a entender o que é exatamente esse atendimento integral. Tanto para você que está acostumado com a gente aqui, que já me conhece, que já conhece ela, ou não, que você nunca ouviu falar disso. Nossa, eu ouço muito isso, mas existe oftalmologista que acredita nisso? Existe oftalmologista que dá base para isso tudo que você me fala? Existe, ela está aqui e disposta a responder as perguntas de vocês. Então, se sobrou alguma coisa, algum assunto que você queira saber, deixa aqui nos comentários pra gente. Mas para finalizar, eu acho que é um assunto que é bem interessante, as pessoas me perguntam bastante sobre suplementos, sobre vitaminas, como é que é seu olhar sobre isso? Realmente dá certo? Existem bons produtos, enfim? Na realidade, vamos imaginar, lembra que eu comentei sobre a retina, que faz parte do sistema nervoso, é uma complexidade do sistema nervoso que recobre a parte posterior do olho. E na retina nós temos as opsinas, né, que eu falei, aqueles fotopigmentos, as xantopsinas, as rodopsinas, e essas opsinas, elas têm como parte da sua estrutura os carotenos, os derivados dos carotenos, que tem na vitamina A, né? Então, os elementos derivados da vitamina A também podem ser agregados a esse fortalecimento da construção desse fotopigmento, que são as opsinas. E então, os derivados da vitamina A, nós temos então
as folhas verdes escuras, nós temos a gema de ovo, cenoura, mamão, e algumas outras, enfim, os brócolis e também os próprios suplementos, né? Para quem tem uma alteração, um lusco-fusco, principalmente os pacientes míopes que já tem uma dificuldade em ter esse estoque dessas opsinas, porque ele tem uma retina muito mais delicada, muito mais diferenciada, vamos dizer assim, no lusco-fusco, né? No final do dia, no amanhecer. Essas vitaminas podem se agregar desde que controladas, nada em excesso, né? Como eu digo, nada em excesso. Outro também, então, nós temos as luteínas, que também fazem parte desses, é um antioxidante que trabalha também a prevenção de algumas doenças também degenerativas da retina e do próprio cristalino, que é a lente do olho que ele vai envelhecendo. E a luteína nós temos, né, elementos ou substâncias químicas já, ou nas farmácias convencionais, você já pode se apropriar e fazer uso das luteínas também. Outra coisa também que é interessante, que para pacientes que têm portadores da síndrome do olho seco, é tomar os derivados do ácido linoleico, que tem na semente de linhaça, que é um excelente antioxidante, tem ômega 3, 6 e 9. Existem vários trabalhos científicos dizendo da importância do óleo de linhaça natural em cápsula para a prevenção dessa questão. Então, eles também podem dar um suporte junto com tudo aquilo que a gente falou, do aquecimento do olho, do movimento, do estímulo das glândulas lacrimais, dos cílios, tudo aquilo que a Tatiana já fala, também nos exercícios do self-healing, para estimular toda essa parte da produção também das secreções do filme lacrimal. Muito legal, eu vejo muitas indicações de óleo de semente de linhaça. Queria acrescentar o abacate. O abacate é muito interessante porque ele tem uma gordura boa, uma gordura natural, que a gente acha que a gordura é uma coisa ruim, mas existem gorduras boas e ele ajuda também na lubrificação ocular, então é muito legal. Muitas dicas. Existem muitas diferentes marcas no mercado, diferentes substâncias, e aí realmente depende da pessoa, do que é indicado para ela. É uma questão bastante individual, eu acredito. Mas é só para dizer que existem sim, existem outros suplementos que podem alimentares e também em termos de medicamentos, vamos dizer assim, vitamínicos, que você possa estar utilizando com indicação, claro. A gente separou algumas literaturas, né, para falar para vocês. Eu vou passar para vocês o nome de alguns livros que eu acho muito importantes e alguns sites, para quem quiser saber mais alguma coisa sobre a antroposofia e a medicina antroposófica. Isso. Existe a Sociedade Antroposófica do Brasil, que é a SAB, onde nós temos o site www.sab.org.br, onde a Sociedade Antroposófica ela tem todo um cunho baseado nessa ciência espiritual e tem todos os fundamentos, não só da medicina antroposófica, mas o fundamento desta ciência em todas as dimensões que a gente conversou, de uma maneira muito profunda. Existem encontros, existem palestras, muitas vezes gratuitas, semanais, que as pessoas podem vir aqui assistir no Alto da Boa Vista, que é o nosso bairro onde estamos, aqui na Clínica Tobias e a Sociedade Antroposófica, né? Nós temos também o site da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, que é a ABMA, que é o www.abma.nacional.com.br, ok? Que é outra fonte de informação importante. E existem dois livros, que é sobre as noções básicas de antroposofia, que o autor é o Rudolf Lanz, e a editora é a editora Antroposófica, para quem queira começar a permear este mundo, esse novo saber, fazer fronteiras, um limiar de conhecimento com esse novo saber. É importante, vocês podem então começar pelas noções básicas da antroposofia. Existe um livro que, antes de eu conhecer o método do Meir Schneider,
Foi um livro que mudou a minha maneira de olhar o olho dentro do complexo, desse microcosmos que é a nossa entidade humana. Que este autor, por sinal, Meir Schneider, ele relata como um dos orientadores dele no desenvolvimento, alguns livros dele, no desenvolvimento dos exercícios quando ele era jovem. Sim, foi um dos mentores ali. Um dos mentores. Que permearam o início do Meir Schneider. Que é o livro do Jacob Lieberman, que é Luz, a Medicina do Futuro, da editora Siciliano. Este livro, ele fez uma mudança, ele mudou todo o meu paradigma em relação à oftalmologia, à representação do olho, o que era. Ele realmente me impulsionou, ele me fez me apropriar e me incitar a procurar outras possibilidades para que eu pudesse ampliar a minha maneira de ver o mundo e ver o ser humano também. Esse livro é maravilhoso, eu recomendo mesmo. Para quem tem interesse, inclusive na terapia das cores, ele fala muito sobre as cores, a influência das cores, e realmente ele também mudou a minha visão quando eu parei de entender que o olho, ele não só enxerga, o olho, ele é a porta de entrada de luz para o nosso corpo. Isso mesmo. E é uma função tão linda, né? Sim. O nosso corpo, ele é bloqueado para a luz. E o olho é a porta de entrada para a luz, para a informação, enfim, ele dá vida para o nosso corpo. Então esse livro é muito legal, eu recomendo, assim, Luz, a Medicina do Futuro. Eu vou colocar aqui embaixo todas as referências que ela passou, todos os sites, aqui embaixo vai estar descrito, vai estar o link para vocês acessarem. Rosana, muito obrigada. Imagina, olha, obrigada a vocês, beijo grande, me dá um abraço. Imagina, obrigada mesmo. Obrigada, viu? Nossa. Qualquer dúvida, me procure. Por favor, deixa aqui seu comentário. Aqui também, se você quer saber mais sobre o método Self Healing, sobre Meir Schneider, tem um link para você fazer parte da lista VIP. Se você ainda não faz parte dessa lista VIP, que recebe os e-mails, que recebe comunicados, que recebe dicas exclusivas aqui também. E aqui tem a oportunidade de você ter mais contato comigo, mais contato com a doutora Rosana. Eu até esqueci, tem um site também da Clínica Tobias, onde eu trabalho, que é o www.clinica Tobias. Clínica Tobias é uma referência de medicina antroposófica aqui no Brasil. E para você que está fazendo o curso Melhorando Sua Visão Passo a Passo, esse é um bônus muito, muito importante para vocês agora, colocado num momento estratégico, que agora vocês já tiveram as aulas, vocês já viram as 5 videoaulas, e agora é o momento de prática, de embasar a prática, de entender melhor como tudo funciona, de saber que você não está sozinho no mundo, que existem muitas pessoas praticando também, médicos que acreditam no trabalho. Então esse é um presente nosso para vocês, espero que vocês tenham aproveitado muito. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Tchau, tchau.